Caros alunos, voltando para a nossa segunda aula, que tem como unidade 2 o papel da didática no processo ensino e aprendizagem, e traz como objetivo identificar os elementos desse processo ensino e aprendizagem e suas características nas principais abordagens didáticas. A didática busca nas demais ciências o substrato para explicar e definir os elementos norteadores desse processo, que são o aluno, a escola, o professor, as estratégias de aprendizagem, o planejamento e a avaliação. Nesse contexto, destacamos a didática e as tendências pedagógicas. O que são tendências? São concepções, as novas concepções pedagógicas. E cada momento histórico social é marcado por um ideário, por esse conjunto de movimentos e práticas sociais. Então, as tendências pedagógicas foram estruturadas a partir de correntes filosóficas para explicar a educação, para explicar esse processo, sendo a tendência redentora, a tendência reprodutora e a transformadora, esta sendo bem crítica, porque busca intermediar as concepções das demais tendências na educação como mediadora de um projeto social. Segundo Saviani, 1997, e José Carlos Libânio, 1990, as tendências pedagógicas mais conhecidas estão organizadas em duas linhas do pensamento pedagógico: tendências liberais e as tendências progressistas. Sendo as tendências liberais de grande expansão no Brasil, marcou a educação durante os séculos XIX e XX, refletindo-se em 4 convergências pedagógicas, sendo a tradicional, a renovada não diretiva e a tecnicista. A outra linha é as tendências progressistas, que partiram de uma análise crítica da realidade, sendo a libertária, a libertadora e a crítico-social dos conteúdos. As tendências pedagógicas, elas são atemporais. Cabe ao educador escolher qual deverá utilizar para seguir as suas atividades de prática de sala de aula, buscando sempre a coerência entre os elementos desse processo, como já foi informado: o professor, a escola, o aluno, as práticas, o planejamento e a avaliação. As principais abordagens desse processo de aprendizagem foram fortemente influenciadas pelas tendências pedagógicas, sendo a tradicional, a comportamentalista, a humanista, a cognitivista e a sociocultural. A abordagem tradicional, prática educativa baseada na transmissão de conhecimentos acumulados. A humanista, que desenvolveu o ensino centrado no aluno. A construtivista, a organização do conhecimento, do processamento de informações e estilos de pensamento, de comportamento e também de aprendizagem. A sociocultural contempla um processo amplo de ensino e também de aprendizagem. Nesse contexto, nós também destacamos os métodos de ensino, os métodos de ensinar nesse processo. Então, o que são métodos de ensino? São as ações sistematizadas pelo docente no sentido de organizar a atividade, contemplando os objetivos propostos. O trabalho docente, ao longo da vida, da sua condição de professor, de prática de sala de aula, requer habilidades em selecionar e organizar vários métodos de ensino, bastando, para tanto, saber escolher o método certo e ideal para ser trabalhado no contexto de sala de aula com o aprendente. Podemos exemplificar métodos da exposição pelo professor, que pode ser verbal, a demonstrativo, com ilustrações e exemplificação. Outro método, da elaboração conjunta de trabalhos independentes, onde o professor está orientando o aluno a realizar o seu trabalho,
E o método de trabalho em grupo, também a preparação de trabalhar em equipe, a interdisciplinariedade e também atividades especiais. Nesse contexto, os meios de ensino, saber utilizar os meios, os recursos, as ferramentas utilizadas de forma adequada para o aluno organizar e conduzir a sua atividade de aprendizagem. Nós temos alguns métodos já bastante conhecidos, bem utilizados, como quadro de acrílico, projeção de slides, filmes, mapas, computadores, mas também temos métodos da tecnologia de ensino utilizadas tradicionalmente e novas tecnologias do ensino, incluindo recursos multimídias, que vai desde o computador, a internet, o link, o hipertexto, o correio eletrônico, enfim. São vários meios, recursos disponíveis que o professor pode estar utilizando no contexto de sala de aula em busca da eficácia no processo ensino e aprendizagem. Aqui nós encerramos a nossa segunda aula. Esperamos vocês na aula seguinte, na nossa terceira unidade.